Na mitologia romana, o deus Júpiter escondia suas travessuras atrás de densas nuvens, visíveis apenas como faixas no céu. Somente sua esposa, a deusa Juno, possuía o poder de ver através dessas nuvens e revelar sua verdadeira natureza. Milênios depois, a humanidade lançou sua própria Juno rumo ao planeta Júpiter, o gigante gasoso do sistema solar, com o mesmo propósito simbólico: espiar por baixo das nuvens e desvendar segredos guardados desde a origem dos planetas. Júpiter, rei dos planetas, batizado com o nome do rei dos deuses, sempre fascinou cientistas e leigos. Enorme, envolto em faixas de tempestades e abrigando a grande mancha vermelha, uma tormenta secular maior que a Terra, ele parecia um guardião de mistérios cósmicos. O que se esconde sob suas nuvens turbulentas? Como Júpiter se formou e qual é seu papel na história do Sistema Solar? Essas perguntas ecoavam na mente dos astrônomos, clamando por respostas. E a resposta da NASA foi: Missão Juno. Uma audaciosa sonda espacial enviada para orbitar Júpiter e investigar suas profundezas ocultas. A jornada que estamos prestes a acompanhar é digna de um épico moderno, uma mistura de ciência e aventura nos confins do Sistema Solar. Antes de embarcarmos nessa odisseia espacial, aproveite para se juntar a nós. Se você se interessa por explorações como esta, deixe seu like e inscreva-se no canal. Ative o sininho de notificações para viajar junto com a Juno e não perder nenhum capítulo desta incrível missão. Preparado? Então vamos decolar rumo a Júpiter. No início dos anos 2000, enquanto as imagens do planeta Júpiter enviadas pela missão Galileu ainda inspiravam admiração, os cientistas da NASA já sonhavam em voltar à órbita do gigante. Galileu, a primeira sonda a orbitar Júpiter entre 1995 e 2003, revelara muito, mas deixara inúmeras perguntas sem resposta. Como é o interior de Júpiter? Quanta água existe em sua atmosfera? Teria o planeta um núcleo sólido ou difuso? A única forma de descobrir seria enviando uma nova espaçonave, equipada com instrumentos mais avançados, capaz de olhar além da espessa camada de nuvens do planeta. Foi assim que nasceu a missão Juno. Concebida em 2003 e selecionada em 2005 dentro do programa New Frontiers da NASA, o mesmo que enviou a sonda New Horizons a Plutão, Juno foi planejada com objetivos ambiciosos. A missão deveria investigar a origem e evolução de Júpiter e, por extensão, de todo o Sistema Solar. Júpiter é o maior planeta que orbitamos, uma cápsula do tempo dos primórdios do Sistema Solar, contendo principalmente hidrogênio e hélio, como uma pequena estrela que nunca se acendeu. Entender Júpiter significaria entender como os planetas gigantes se formam, migrando e influenciando seus irmãos planetários. A sonda ganhou o nome Juno, justamente para simbolizar essa revelação do oculto. Seria a primeira vez que observaríamos Júpiter abaixo de seu véu espesso de nuvens, uma homenagem à deusa romana Juno, esposa de Júpiter, que podia ver através das nuvens do deus. A missão Juno, portanto, carregava um nome mítico e uma responsabilidade científica histórica. Com o conceito aprovado, uma equipe de engenheiros e cientistas, liderada pelo investigador principal Scott Bolton, do Southwest Research Institute, começou a transformar essa visão em realidade. Eles sabiam que explorar Júpiter de perto exigiria soluções inovadoras e resistência a condições extremas. Ainda assim, o entusiasmo era enorme. A missão Juno prometia não apenas responder perguntas antigas, mas também encantar o mundo com novas descobertas sobre o maior dos planetas. Construir uma sonda capaz de sobreviver em Júpiter foi uma tarefa monumental. Durante os anos que se seguiram à concepção, engenheiros da NASA e da Lockheed Martin trabalharam meticulosamente para dar forma a Juno. O resultado foi uma espaçonave única em vários aspectos. Ao contrário das sondas anteriores que viajaram ao sistema solar exterior, alimentadas por geradores nucleares, Juno foi projetada para usar exclusivamente energia solar. 3 enormes painéis solares, com mais de 8 metros de comprimento cada um,
se estendem do corpo hexagonal da sonda, dando-lhe a aparência de uma estrela de 3 pontas viajando pelo espaço. Esses painéis, os maiores já usados em uma sonda interplanetária, fornecem a Juno a eletricidade necessária, mesmo quando ela está a centenas de milhões de quilômetros do Sol. Em janeiro de 2016, antes mesmo de chegar a Júpiter, Juno quebrou o recorde de distância para uma espaçonave movida a energia solar, superando a marca da sonda Rosetta da ESA. Essa foi uma prova concreta da engenhosidade da missão. Mesmo sob a luz fraca de Júpiter, apenas 4% da intensidade solar que recebemos na Terra, Juno manteria seus sistemas funcionando. Outro grande desafio de engenharia era proteger a eletrônica da sonda contra a intensa radiação de Júpiter. Os cinturões de radiação do planeta são os mais letais do sistema solar, capazes de fritar circuitos desprotegidos em pouco tempo. Para enfrentar isso, os projetistas colocaram os componentes sensíveis, como computadores e unidades de dados, dentro de uma espécie de cofre blindado. Juno carrega um Volt de titânio de quase 200 quilos que envolve seus instrumentos vitais, reduzindo drasticamente a dose de radiação recebida. Essa blindagem foi projetada para permitir que Juno sobreviva tempo suficiente para cumprir sua missão científica, mesmo passando repetidamente pelas zonas mais hostis próximas ao planeta. Além da energia e proteção, Juno foi equipada com 9 instrumentos científicos de última geração. Entre eles, um radiômetro de micro-ondas para sondar a atmosfera profunda de Júpiter, medindo a quantidade de água e amônia em diferentes camadas. Um magnetômetro para mapear o campo magnético joviano. Detectores de partículas para estudar os cinturões de radiação e as auroras. Além de uma câmera de visibilidade, a JunoCam, destinada principalmente ao envolvimento do público, permitindo que todos na Terra vissem Júpiter com os olhos da sonda. Cada instrumento foi calibrado para operar enquanto Juno girasse lentamente. A sonda foi feita para ser estabilizada por rotação, girando aproximadamente 2 vezes por minuto, o que ajuda a manter estabilidade e varrer os instrumentos através do campo de visão do planeta. Após anos de desenho, construção e testes rigorosos, Juno estava pronta. No início de 2011, a sonda foi transportada para o Cabo Canaveral, na Flórida, e acoplada ao topo de um foguete Atlas I-551, um dos mais potentes à disposição. Os controladores de voo carregaram o software de bordo. A equipe revisou cada subsistema e, finalmente, chegou o momento do lançamento. A missão Juno estava prestes a deixar a Terra para sempre. Se você está gostando de conhecer os bastidores desta grandiosa missão, apoie nosso trabalho deixando seu like e um comentário. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias incríveis da exploração espacial. Agora, vamos acompanhar o dramático lançamento da Juno rumo ao desconhecido. 5 de agosto de 2011. Nas primeiras horas da tarde em Cabo Canaveral, o céu da Flórida testemunhou um espetáculo de ciência e coragem. Um foguete Atlas V ergueu-se da SLC-41 às 12 horas 25 minutos, hora local, carregando a sonda Juno no topo. O rugido dos motores tomou o ar. Equipe e espectadores vibraram na contagem regressiva. Em instantes, o foguete rasgou as nuvens, deixava a Terra e levava nossas esperanças. O lançamento transcorreu perfeitamente. A carenagem se separou nas altas camadas, revelando a sonda Juno ao espaço. Lá dentro, Juno sentia a luz do Sol. Minutos depois, o estágio Centaur acendeu. Impulsionou a sonda para a trajetória de escape. Tarefa cumprida, o Centaur se separou. Meia hora após o lançamento, Juno estava livre. A sonda desplegou suas 3 asas solares. Um a um, os painéis se estenderam e travaram. A envergadura chegou a cerca de 20 metros. Com os painéis abertos, Juno ganhou vida. Baterias recarregavam. A rotação estabilizava. No JPL, os controladores acompanharam atentos. O sinal confirmou. Juno estava saudável e autônoma. A Terra ficava para trás rapidamente. Em horas, nosso planeta era só um ponto azul.
A sonda virou a antena de baixo ganho. Enviou uma mensagem: estamos a caminho. Começava a travessia de quase 3 bilhões de quilômetros. Iniciava-se a longa fase de cruzeiro. Viajar até Júpiter não é como um tiro reto. É uma maratona celeste, com voltas e manobras complexas. Após o lançamento, Juno entrou em órbita ao redor do Sol e passou mais de um ano navegando pelo espaço profundo. Em 2012, a sonda realizou 2 ajustes de trajetória, acionando brevemente seus propulsores. Eram as manobras DSM, Deep Space Maneuvers, para alinhar o curso e retornar perto da Terra no ano seguinte. Parece estranho? Por que uma sonda para Júpiter retornaria à Terra? A resposta: economia de combustível e as leis da gravidade. Em vez de ir direto, Juno usaria um assistente gravitacional da Terra. E assim foi. Em 9 de outubro de 2013, 2 anos após a partida, Juno passou novamente pelas cercanias do nosso planeta natal. Aproveitando a gravidade da Terra, ganhou 3,9 km por segundo, cerca de 14 mil km por hora adicionais, rumo a Júpiter. O flyby foi como pegar impulso numa curva, economizando combustível. Na passagem, a apenas 559 km da superfície, Juno apontou instrumentos para a Lua e a Terra, tirou fotos e calibrou sensores. Uma última prática antes do grande encontro com Júpiter. Foi também um momento poético. A sonda se despedia do lar, num breve olá e adeus, levando nossa perspectiva rumo ao gigante gasoso. Impulsionada pelo estilingue gravitacional, Juno mergulhou no espaço profundo, agora definitivamente se afastando da Terra. Nos anos seguintes, a nave entrou em modo de cruzeiro, sistemas em baixo consumo, percorrendo a imensa distância até Júpiter, às vezes comandos para pequenas correções de trajetória, ou para ligar brevemente um instrumento e checar o status. A comunicação ficava cada vez mais atrasada, dezenas de minutos para um comando ir e voltar. A sonda viajava sozinha numa escuridão quase total, fiel à rota. Ao longe, Júpiter brilhava no horizonte, só mais uma estrela. A cada dia, aquele ponto aumentava de brilho. 5 anos depois, em meados de 2016, o clímax se aproximava. Júpiter dominava a Junocan, de um pontinho a um majestoso disco listrado. A gravidade de Júpiter começou a acelerar a Juno tremendamente. Às vésperas da chegada, mais de 200 mil km por hora relativos a Júpiter, tornando-se um dos objetos mais rápidos já feitos pelo homem. Mas toda essa velocidade precisaria ser dissipada para não passar reto por Júpiter e se perder no espaço. O momento mais arriscado da missão estava por vir: a inserção em órbita joviana, frear para ser capturada pelo gigante. 4 de julho de 2016. Um show de fogos de artifício cósmico diferente começava. Após 5 anos de viagem, Juno alcança Júpiter e se prepara para entrar em órbita. Milhões de quilômetros daqui, tudo seguia comandos previamente programados. Sem joystick na Terra, o atraso inviabilizava qualquer comando ao vivo. Às 23h18, horário de Brasília, Juno se vira. O motor principal aponta contra o movimento. Então, ignição automática. O motor acende. A queima contínua dura cerca de 35 minutos. Nesse intervalo tenso, a sonda freia no espaço. Precisa reduzir cerca de 542 metros por segundo, quase 2.000 km por hora. Perijove. Júpiter preenche o céu da sonda. Radiação intensa. Gravidade brutal. Passagem a poucos milhares de quilômetros. Na Terra, minutos de expectativa silenciosa. A sonda passa atrás de Júpiter. Eclipse de rádio. Comunicações cortadas. Só ao recuperar a linha divisada saberemos se a queima funcionou. 00:53 de 5 de julho de 2016. O sinal chega. Juno está em órbita de Júpiter. Explodem aplausos no JPL, na Califórnia. Contra as probabilidades do espaço profundo, conseguimos. 4º aniversário da missão. Simbolicamente, Dia da Independência dos Estados Unidos. Dias depois,
Ajustes finos estabilizam a órbita polar. Juno entra em uma órbita elíptica de aproximadamente 53 dias, dos polos jovianos para longe do planeta, e de volta. O plano original previa reduzir o período para 14 dias. Assim, haveria mais passagens científicas em menos tempo. Por ora, Juno estava segura, navegando e enviando os primeiros dados. O triunfo da chegada marcava o início da exploração principal: explorar Júpiter como nunca antes. Se achou emocionante, apoie. Curta este vídeo e inscreva-se no canal. Sua participação nos ajuda a continuar essa jornada científica incrível. A Juno sobreviveu à entrada no reino de Júpiter. Agora, veremos o que ela começou a descobrir de perto. Com a Juno em órbita, os instrumentos entraram em ação. As primeiras revelações vieram rápido. Logo no primeiro ciclo científico, surgiram imagens inéditas dos polos. Acostumados à visão equatorial, os cientistas viram o topo de Júpiter pela primeira vez. A Junocam revelou um cenário surpreendente: tempestades circulares em padrões geométricos. No Polo Norte, 8 ciclones gigantes em anel, ao redor de um ciclone central. No Polo Sul, 5 ciclones circundando um central, também estável. Nada parecido havia sido visto em outro planeta. Cada tempestade tem milhares de quilômetros. Um mosaico de vórtices azulados girando nos polos. Uma visão bela e misteriosa. Uma guirlanda de tempestades interligadas. Em paralelo, a Juno investigou o campo magnético e as partículas energéticas. As famosas auroras jovianas brilham intensas nos polos. O forte campo magnético canaliza partículas para a atmosfera, gerando luzes espetaculares. A sonda sobrevoou essas auroras, medindo-as em detalhe, e registrou imagens no ultravioleta e no infravermelho. O princípio é similar ao da Terra, mas com características únicas. Influências das luas e a força colossal do campo jupiteriano fazem a diferença. Os instrumentos de rádio e plasma captaram estalos de relâmpagos. Já se sabia dos raios desde as Voyager. Mas veio uma novidade. Os relâmpagos também ocorrem próximos aos polos, não só no Equador. Isso revisou teorias que apontavam polos frios demais para tempestades elétricas. Agora sabemos: Júpiter produz raios em todas as latitudes, com frequências distintas. Essa visão polar só foi possível graças à trajetória da Juno. A cada órbita, no perijove, chegavam novos dados e imagens. As fotos em alta resolução das nuvens impressionaram o mundo. Turbilhões em espiral, tons de marrom, laranja e creme. Tempestades ovais brancas e marrons dançando entre as faixas. Redemoinhos lembrando pinceladas impressionistas. Beleza à parte, havia valor científico. Padrões de circulação e estrutura das nuvens inéditos. Pela primeira vez, voávamos sobre as nuvens de Júpiter. Como um pássaro veria as nuvens na Terra, de cima, vastas e em turbilhão. Os primeiros meses foram intensos. Cada achado trazia entusiasmo e novas perguntas. A Juno provou: Júpiter ainda tinha muito a contar, e era só o começo. Dados preliminares prenunciavam descobertas ainda mais profundas. À medida que a missão acumulasse mais órbitas de observação, viria muito mais. Capítulo 8. Desafios no reino de Júpiter. Nem tudo foram descobertas tranquilas. Operar perto de Júpiter é lidar com riscos. Logo após a inserção orbital, surgiu um contratempo técnico sério. Outubro de 2016. 2 válvulas de hélio do sistema de pressurização não responderam como esperado. Havia risco de falha catastrófica se a queima planejada seguisse adiante. A queima encurtaria a órbita de 53 dias para 14 dias. Decisão: cancelar a manobra. Juno permaneceria nas órbitas de 53 dias, menos passagens próximas. Inicialmente. O problema bendito: menos cruzamentos dos cinturões de radiação por ano. Vida útil maior. A radiação é o maior inimigo em Júpiter.
Seu campo magnético é cerca de 20.000 vezes mais forte que o da Terra. Partículas presas formam cinturões muito mais intensos que os de Van Allen. A Juno encara doses equivalentes a mais de 100 milhões de radiografias dentárias por ano. Para mitigar, a órbita é polar e muito elíptica. Entra e sai rápido da região hostil. O Vault de titânio reduz em 800 vezes a dose nos componentes. Mesmo assim, a Junocam sofreu danos cumulativos e artefatos nas imagens. A equipe cozinhou a câmera com o aquecedor interno para curar parcialmente os danos. Cada perijove é um mergulho arriscado no mar de radiação e uma rápida fuga. A distância complica tudo, centenas de milhões de quilômetros da Terra. As comunicações levam cerca de 40 minutos ida e volta, variando com as órbitas. Em eventos críticos, não há controle em tempo real. Só esperar o resultado. Juno executa sequências pré-programadas. Software confiável é vital. Um erro de comando pode significar perda da missão, sem correção imediata. Energia solar em Júpiter, cerca de 500 watts perto do planeta. Potência de um micro-ondas. Gestão precisa é obrigatória. Instrumentos desligam quando não necessários. Aquecedores são usados com parcimônia. Em eclipses ou eventos, a Juno pode entrar em modo seguro para poupar energia. Mesmo assim, mantém balanço de energia positivo. Prova de viabilidade. Radiação, distância, energia, imprevistos mecânicos. Todos poderiam encerrar a missão. Mas o design robusto e a equipe atenta superaram cada obstáculo. Após cada perijove e novo downlink, uma pequena vitória. E descobertas que justificam o risco. Superados, ou pelo menos domados, os obstáculos, a Juno finalmente cumpriu seu propósito. Transformou Júpiter de um monstro lindo num telescópio, num mundo que podemos entender. Desde 2016, não só curiosidade, uma revolução científica, reescrevendo capítulos sobre planetas gigantes e a formação deles. Júpiter não é só grande, é antigo. Um arquivo vivo do amanhecer do Sistema Solar. Uma missão quase atrevida, espiar por baixo das nuvens e ver o invisível. Olhe fundo o suficiente, e o planeta começa a falar. Vamos às descobertas que mudaram o jogo. Antes da Juno, um modelo elegante com um núcleo sólido, compacto e denso. Acima dele, hidrogênio e hélio, incluindo hidrogênio metálico líquido. Mas a gravidade não mente. Medições mais precisas mudaram a imagem. Os dados sugerem um núcleo difuso, espalhado por uma vasta região. Elementos pesados misturados, talvez quase metade do diâmetro em algumas interpretações. Não um caroço nítido, mas um coração borrado. Uma hipótese dramática. Um impacto colossal no início. Um protoplaneta colide, desestabilizando e misturando o jovem núcleo de Júpiter. Se for verdade, Júpiter carrega cicatrizes de uma origem violenta. A água era um enigma. Em 1995, a sonda Galileu encontrou baixa abundância. Um resultado localmente seco, abaixo de 0,1%, em desacordo com os modelos. A Juno tentou um novo jeito, um radiômetro de micro-ondas em várias passagens. No Equador, cerca de 0,25% das moléculas são H2O. Reinterpretação. A Galileu caiu num deserto atmosférico, não na imagem geral. A atmosfera não está totalmente misturada. Gradientes por latitude e profundidade. A amônia mostra distribuições complexas e variáveis. Um indício de circulação interna sofisticada. Células convectivas e correntes de grande escala em ação. Os polos revelaram ciclones gigantes em padrões quase geométricos. Será que eram momentâneos? Anos de dados mostram uma estabilidade surpreendente. Polo Norte. 8 ciclones cercando um central. Eles giram, interagem, rearranjam detalhes, mas não colapsam. Em Júpiter, os ciclones se ajeitam. Explicar isso exige muito da ciência atmosférica. A grande mancha vermelha, maior que a Terra, com séculos de idade.
Quão fundo ela mergulha abaixo das nuvens? Em 2017, um sobrevoo com gravidade e radiometria respondeu. Profundidade de cerca de 300 quilômetros. Tem corpo e volume, não é só tinta. Ainda fina em relação ao raio de Júpiter, uma pele turbulenta sobre um abismo. Outras tempestades menores descem cerca de 100 quilômetros. A dinâmica vai muito além do que os olhos podem ver. O campo de Júpiter é o mais forte entre os planetas, e de perto é estranho. A Juno encontrou regiões com intensidade e direção anômalas. Destaque: a grande mancha azul perto do Equador Norte, um ponto quente magnético inesperado nos mapas. Ela sugere uma dínamo diferente da terrestre, talvez em camadas, possivelmente ligada ao núcleo difuso e aos fluxos internos. Auroras. Elétrons chovem como na Terra, com reviravoltas únicas. Rotação rápida e o material de Io alimentam a máquina auroral. Detecções de distúrbios nos anéis tênues de Júpiter. Sinais de impactos de meteoros na atmosfera, breves e energéticos. Cada detalhe adiciona fidelidade ao retrato do gigante. Júpiter não é homogêneo nem simples. É dinâmico, com estrutura interna complexa e meteorologia violenta. O magnetismo irregular revela um interior em movimento. Os modelos mudaram. Formação mais bagunçada. Atmosfera profunda e variável. Quanto mais a Juno explica, mais Júpiter parece vivo. Vivo como um sistema em constante atividade. Tempestades, campos, fluxos. Se essas descobertas te pegaram, curte e se inscreve. Clica no sininho. Isso ajuda a trazer missões com esse nível de detalhe. Comenta: qual descoberta te surpreendeu mais? O núcleo difuso, as tempestades polares, a profundidade da mancha ou a grande mancha azul? A história melhora. A Juno se tornou uma exploradora de todo o sistema joviano. A essa altura, a Juno já conquistou seu lugar na história da ciência, mas sua importância se mantém viva no presente e no que ainda está por vir. 2011, lançamento. 2016, chegada a Júpiter. 2018, fim originalmente planejado. 2021, novas decisões, a missão segue. 2025, operações estendidas previstas. Em janeiro de 2021, a NASA estendeu a missão da Juno até 2025. Já sendo a espaçonave movida à energia solar mais distante, a Juno agora se tornou uma exploradora de todo o sistema. O escopo se ampliou. Planeta, luas e anéis tênues. Usando sua órbita polar, a equipe ajustou o caminho da Juno para sobrevoos próximos ao longo dos anos. Alvo, Ganimedes. Alvo, Europa. Alvo, Io. Primeiro encontro, 7 de junho de 2021. A Juno passou a cerca de 1.000 quilômetros, acima de Ganimedes. Imagens de maior resolução em mais de 20 anos. Geologia de superfície em alto relevo. Ela investigou o peculiar campo magnético de Ganimedes e suas interações magnetosféricas. Próximo, Europa, 29 de setembro de 2022. Altitude de aproximadamente 320 quilômetros. Ela mapeou detalhes da superfície, sondou a espessura do gelo por rádio e verificou a atividade crustal. Ela procurou por plumas de vapor d'água do oceano subsuperficial. Io, encontro em 2023. Io, encontro em 2024. A algumas centenas de quilômetros, 2 encontros ardentes. A Juno mede a gravidade de Io, mede o campo magnético de Io e observa erupções em ação. Ela rastreia como essas erupções alimentam e moldam o ambiente de plasma de Júpiter. A Juno se reinventou, de orbitador de Júpiter para um tour pelo sistema joviano. Por que isso importa? Uma única espaçonave, um retorno científico amplificado. Ganimedes, alvo astrobiológico. Europa, alvo astrobiológico. A Juno ajuda a escolher lugares que importam. O futuro próximo, a Europa Clipper, focada no mundo oceânico de Europa. A JUICE da ESA, lançada em 2023, segue para estudar as luas geladas e orbitar Ganimedes. Os mapas de radiação da Juno em torno de Europa orientam o design dos instrumentos e orientam estratégias de sobrevivência das sondas.
Distúrbios magnéticos sutis reforçam evidências de plumas em Europa, alvos para a Clipper. Os sobrevoos de Io respondem a objetivos para uma futura missão dedicada. Como o vulcanismo extremo molda um sistema inteiro. Tecnicamente, a Juno provou que a energia solar avançada pode funcionar em Júpiter. Isso expande as opções de missão no futuro e mudou a forma como o público se envolve. A JunoCam convida cientistas cidadãos a processar imagens. O trabalho deles alcançou feeds, redações e galerias. O impacto cultural importa. Missões como a Juno renovam nosso senso compartilhado de admiração. Hoje, cada passagem traz novos dados. A missão primária foi superada. A fase estendida continua. Se tudo correr bem, a Juno operará até 2025. Dezenas de órbitas a mais, descobertas de última hora possíveis. Eventualmente, a radiação e o tempo cobram seu preço. O combustível acaba. Os sistemas falham. O final planejado. Um mergulho controlado na atmosfera de Júpiter. Assim como a Galileu em 2003, a Juno irá queimar, por design. Ela protege mundos oceânicos como Europa da contaminação, salvaguardando futuras buscas por vida. Um final responsável e poético, tornando-se parte do planeta que ela revelou. A Juno faz a ponte entre o passado e o futuro, a ciência e o público, o mito e a realidade moderna. Seu legado moldará como entendemos Júpiter e como exploramos. E ainda há capítulos a serem escritos, enquanto a Juno orbita o gigante nos próximos anos. A Juno partiu da Terra, com o nome de uma deusa que via através das nuvens de Júpiter. Em sua jornada, ela cumpriu esse destino mítico-científico com clareza. Agora, não vemos mais um ponto brilhante e distante, envolto em mistério. Vemos ciclones polares do tamanho de continentes, dançando em um caos organizado. Vemos água na atmosfera, tempestades titânicas, raios que parecem de outro mundo. Vemos um núcleo difuso, eco de um trauma cósmico primordial, e um campo magnético colossal, um escudo e uma espada, criando reinos mortais e auroras deslumbrantes. Cada revelação substitui a suposição pelo conhecimento, e o mistério pela compreensão. E, no entanto, novos mistérios florescem, reacendendo nosso fascínio. Esta história sóbria e convincente espelha a própria saga da Juno. Nenhuma fantasia aqui, apenas a arte muito real da engenhosidade humana. Ainda assim, uma poesia silenciosa persiste. Um pequeno robô encontrando um gigante. A Juno mostrou Júpiter sob uma nova luz, sem clichês, sem excessos. Apenas a verdade. À medida que a Juno se aproxima de seus últimos anos, avaliamos o que ela nos ensinou e o que nos ensinou sobre nós mesmos. Cada órbita honra a persistência da curiosidade humana. Antes, olhos divinos. Agora, sensores, antenas, matemática. A essência perdura, o impulso para iluminar as sombras. A Juno incorpora esse espírito explorador. Quando a Juno fizer seu mergulho final, sentiremos a perda e a profunda gratidão. Seu legado viverá em dados, em teorias refinadas e em futuras missões que ela possibilitou. Um dia, se humanos orbitarem Júpiter, eles se lembrarão do caminho que a Juno abriu. No final, a Juno é mais do que a história de um planeta. É a nossa capacidade de sonhar grande e fazer o impossível. Uma mensageira mecânica para um mundo distante, expandindo nosso horizonte. Ao ouvir estas palavras e imaginar a grandeza de Júpiter, nos unimos à jornada. Que a Juno seja lembrada como um extraordinário capítulo de exploração. Um capítulo rico em mistério, descoberta, maravilha. Que nos inspire a continuar explorando, questionando e nos maravilhando ad infinitum.